Bom, boa tarde agora, gente. Tudo bom com vocês? Quis gravar esse vídeo aqui para abordar alguns temas que eu não abordei no meu discurso, porque são coisas mais subjetivas. Eu escrevi um texto para publicar, para falar, mas eu achei melhor falar em vídeo mesmo. Eu acho que vai, acho que é melhor, né? Eu queria começar falando do último jogo que eu participei, né? Que eu venci o Survival Identidade Falsa, IF. E foi fazendo um jogo estratégico. Um jogo predominante, um jogo de votar sempre com a maioria. E foi bem diferente do jogo que eu fiz aqui, né? E, e tipo assim, foi um caminho que eu fiz que deu certo. E eu comecei esse jogo aqui pensando em executar ele. Eu queria, tipo assim, até onde desce. Mas por que eu tô falando do IF? É porque esse foi um jogo que me deu credibilidade no sentido estratégico e eu já tenho essa premissa de que eu consigo fazer isso. Tanto é que várias pessoas aí estão falando, tipo, até de maneira certa, né, que até com razão, que eu, sendo um jogador estratégico, sendo esse meu ponto mais forte, que as pessoas já têm essa consideração por mim, é, eu fui muito falho nesse jogo aqui, no ZG, nesse aspecto. Não que eu não tenha tido uma estratégia, não que eu não tenha sido estratégico, mas tive muitas falhas nesse sentido que costuma ser o meu mais forte. E quando eu vi o Luciano no cast, eu percebi que ele era uma ameaça estratégica para mim, porque ele é um dos jogadores mais estratégicos que eu já vi. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Luciano. Eu tive nesse jogo, tipo, reforçou essa admiração porque ele é muito bom nisso. E eu tenho, além de ter tido a intenção de jogar com o Luciano desde sempre, eu sabia que seria muito difícil eu competir com ele nesse quesito, sabe? Porque eu não tenho uma retórica boa. Eu não falo bem, eu não converso bem, mas então o que eu ia fazer contra o Luciano, que é uma pessoa muito persuasiva? Eu falei, vou jogar diferente. Vou fazer uma coisa que o Luciano não consegue fazer. E nesse momento do jogo eu adotei uma outra postura, que foi a postura de não votar com a maioria, de reforçar o meu jogo social, reforçar aspectos que até então eu não tinha tão bem desenvolvido em mim. E isso foi até uma coisa que o ZG me fez enxergar, sabe? Enxergar que eu sou bom nessas outras coisas também. Que foi o físico e o social, que eu não tinha florado tão bem quanto estratégico. E assim, é um caminho que foi possível para mim e não seria possível para o Luciano de maneira nenhuma. Ele só teve aquela trajetória, né? Ele e a Débora estão batendo nessa tecla de que fizeram o único caminho possível, um jogo sem erro, sem defeito. Mas eu não acho que isso seja vantagem, tão vantajoso quanto poder fazer outras coisas. E foi o que eu fiz. Eu acho que ser adaptável é mais importante. Então, continuando aqui, eu confio na minha capacidade de leitura de jogo, que, como eu disse, era uma coisa que já estava posta na mesa. E eu usei dela para poder fazer outros planos, sabe? Tipo, eu me arrisquei. Eu acredito que isso é jogar para vencer, é se arriscar e mostrar que você é capaz de fazer outras coisas. Eu não costumo ser o jogador mais social, nem o jogador mais físico, mas eu quis me superar nessas características porque eu achei que elas fossem fazer mais diferença no meu jogo. Até porque o cast era isso, né? O cast eu precisei fazer isso porque, como o Galo mesmo falou, as pessoas não estavam estrategizando tanto assim. Elas estavam confiando no. Elas estavam confiando no social mesmo. Porque com tanta unanimidade,
Isso não significa que eles não estavam jogando, mas eles estavam confiando que tinham um social forte, que conseguiriam sobreviver. Todo mundo apostou que não seria o próximo eliminado, porque é isso que as pessoas fazem, né? Elas tentam mudar o melhor caminho para si mesmas. Então, votando junto com a maioria, votando por unanimidade, as pessoas estão apostando, né, que é bom para elas. E assim, quando eu tentei fazer outras coisas, quando eu tentei fazer o meu move, outras pessoas não tiveram a mesma atitude, né, que eu, de fazer. Não acharam que seria a melhor hora, que seria apropriado. Como foi o Aleph não tendo seguido o plano. Isso envolve várias coisas, né, como o fato de ele saber que seria um ídolo usado, mas enfim. Eu continuei me movimentando mesmo assim. Eu voltei a votar junto com as pessoas porque era conveniente que eu continuasse votando ali. Corrigi os erros, reparei os danos. E o momento que a minha leitura de jogo falhou, porque eu acho que a minha estratégia é a leitura de jogo, né? Foi uma coisa que eu usei, me posicionar. Onde falhou foi no F6, que foi essa coisa de não ter forçado o empate mesmo ganhado a imunidade. Por que eu não fiz isso? Por que eu não forcei e sabendo que eu não sairia nas pedras, né, já que eu estava imune? Foi porque eu confiei ali mais no Tavares do que no Ru. Eu acreditei que o Ru não tiraria a Débora. Achei que o Ru queria me eliminar porque o Ru já tinha tentado isso antes. E o Tavares, eu acreditei nele quando ele me falou que não teria chance contra o Luciano nem a Débora. Ele me convenceu que ele fliparia. Sendo que se dependesse de Luciano e dependesse de Débora, eu sabia que eles não seguiriam nenhuma trajetória diferente. O Luciano estava super confortável ali do lado do Tavares e da Débora. Eu sabia que eu teria o Aleph, então eu não quis arriscar as pedras, com medo de perder uma posição ainda melhor, sabendo que eu teria Tavares e Aleph para me ajudar a chegar na final, que a gente chegaria os três ali. Então eu acho que isso é mérito do Tavares, e foi o meu erro de leitura de jogo, porque o erro anterior foi erro de execução, né? Foi por causa do Aleph não ter flipado. E ali foi porque eu acreditei no Tavares. Então parabéns, Tavares, arrasou. E quando tudo isso deu errado, quando eu tava sem saída, aí eu ganhei provas. Tipo, ganhar provas é importante no jogo. As pessoas podem bater na tecla de que eu não teria chegado na final se eu não tivesse ganhado provas, mas isso é um quesito de Survivor, né? Eu não usei esse quesito até o F6. Quando chegou no F6, no F5 ali que eu tive que vencer, eu saía. Isso mostra que eu tinha tendência também a vencer o jogo, porque se eles me eliminaram era porque eles achavam que teriam chance de perder pra mim, que eles tinham medo de me enfrentar. Se eu usei isso, é mérito meu, sabe? Se provas não fossem importantes, então não teria provas em Survival, seria só se eliminar. Seria basicamente The Circle, que eu também ganhei. Mas eu acho que isso deve ser mérito sim, tá? Ainda mais na parte final do jogo, porque era tudo ou nada e eu consegui superar os meus adversários nesse quesito, porque se eles pudessem ter ganho, eles teriam ganho, né? Mas eu derrotei todos eles e fiz eles se votarem. Fiz o plano deles dar errado, de chegar junto com a aliança. E eles decidiram ali o que eles fariam, quem que eles queriam que continuasse. Aparentemente eu sou o rival deles e eu assumi essa posição. Deixa eu ver aqui. Então, concluindo, eu acho que eu acredito que eu cumpri com as obrigações que o jogador tem que ter para vencer. Eu me movimentei,
não fiquei confortável, tipo, eu tinha um caminho seguro, né, até a final. Eu estava bem posicionado quando eu fiz o primeiro movimento. Não foi total por necessidade, mas sim porque eu sabia que eu conseguiria fazer isso e achei que me daria melhores argumentos quando eu chegasse na final, sabendo que eu não consigo me defender tão bem assim. Então eu fiz coisas mais práticas, mais palpáveis. Eu tentei descobrir o que o júri queria, tentei fazer as relações com todo mundo ali, investi no meu social. Depois eu me destaquei no físico também, vencendo 3 provas seguidas. Então